Querida aluna, querido aluno, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Esta é a nossa primeira unidade de aprendizagem e queremos que você entre de cabeça nesse espírito de estudo e de aprendizagem, com vontade de conhecer cada vez mais a matemática. Eu e a professora Cláudia queremos muito que você acredite que a matemática é muito mais do que uma porção de cálculos ou um amontoado de fórmulas. É claro que os cálculos e as fórmulas existem, mas perceba que você, como gestor de certos processos dentro de uma empresa, poderá trabalhar com várias situações em que conceitos matemáticos vão rondar o seu dia a dia. E nós vamos ajudar você a lidar com o seu aprendizado contínuo em matemática. E o nosso primeiro assunto é teoria dos conjuntos, um assunto que possui muitos itens técnicos da matemática, mas que tem também muitas ideias que seu pensamento usa no dia a dia, de forma muitas vezes bem natural e intuitiva. Duvida? Então convido você a observar alguns detalhes lá da minha casa, onde um dos meus passatempos preferidos é cuidar do pomar e das plantas que venho cultivando há mais de 10 anos. Olha só a minha amoreira, gente! Esse pé de amora estava começando a produzir quando bati esta foto. E esse é o meu pé de limão Tahiti. E tem o galego também. Eu tô com essa cara porque eu estava meio sério, achei que tinha pisado num limão e sujei meu tênis. Ah, e agora é o que mais tem em casa, as bananeiras. E tem néspera também, além de frutas de outras épocas. Mas o que isso tem a ver com conjuntos? Observe que a noção de conjunto é facilmente percebida em exemplos simples, como coleção de pessoas, brinquedos, animais, figurinhas, etc. Na minha casa, você pode ver exemplos de coleções de objetos que são conjuntos. O conjunto das frutas do meu quintal. Esse é o conjunto dos meus CDs, que tem de tudo. Rock antigo, rock pesado, rock mais moderno, MPB, pop, blues e etc. Ah, e o que você está vendo agora é uma parte do conjunto dos carrinhos de ferro do meu filho. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a linguagem matemática de todas essas observações que você fez. Você viu o conjunto das frutas do meu quintal, que chamarei de B. A amora pertence ao conjunto dessas frutas. Aqui você vê o formato de diagrama para representar esse conjunto B. No texto e nesse slide você percebe uma notação muito conhecida para conjuntos, ou seja, os elementos entre chaves. Além disso, você vê também o símbolo da pertinência. A amora pertence ao conjunto B. E para fazer a negação, utilizamos um corte nesse símbolo. A maçã não pertence ao conjunto B. E temos os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. O conjunto das frutas que existem no meu quintal, no momento desta gravação, é um exemplo de conjunto finito. Enquanto, ao pensarmos em todos os números naturais, teremos um conjunto infinito. Veja que as reticências indicam isso. E de que forma será que você pode identificar noções de conjuntos em seu curso de gestão empresarial? Você utilizará conjuntos numéricos para analisar dados em várias disciplinas, na matemática, na estatística, matemática financeira, economia. Nessa imagem você pode notar até mesmo um conjunto de conjuntos. Que loucura! Um conjunto de objetos muito usados na estatística para que o gestor tenha condições de tomar alguma decisão em algum processo. Esses gráficos não são lindos? Bom, antes de encerrar esta sessão, quero dividir com você uma explicação um pouco informal de algo razoavelmente rigoroso que você provavelmente já escreveu algumas vezes no seu ensino médio. Você já deve ter lido e escrito uma expressão como esta que vou te mostrar. X pertence a R, tal que x é maior que 3. O símbolo tal que, representado por uma barra vertical, tem um significado que muitas vezes o leitor lê, mas não entende o que está falando. Antes desse símbolo, ocorre uma espécie de anúncio, como se disséssemos que vamos falar de um ou mais números x, que são números reais, como 10,4, por exemplo, ou mesmo π.
Depois do símbolo tal que, há uma explicação mais detalhada desses números, que foram anunciados antes da barra. São números reais, mas não quaisquer números, mas sim aqueles que forem maiores do que 3. Entendeu? Antes do tal que é um anúncio. Você vai apresentar alguém. Depois do tal que é uma explicação daquela variável que foi falada antes desse tal que. Muito bem, pessoas queridas, espero que esta unidade de aprendizagem 1 tenha te ajudado a refrescar um pouco a memória sobre os itens de teoria dos conjuntos. Esse assunto ainda vai ficar conosco mais algumas aulas e no decorrer delas apresentaremos algumas aplicações. Nesta primeira unidade, nossa maior preocupação foi resgatar a ideia, a noção de conjuntos e em seguida mostrarmos um pouco da linguagem matemática, que pode não ser o mais importante do nosso curso, mas é valioso para momentos em que você tiver que interpretar um texto matemático. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!